Bom dia. O programa de hoje vai abordar uma decisão polêmica tomada pelo Judiciário na última segunda-feira. O juiz Valdemar de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu uma liminar que torna legalmente possível o tratamento pseudoterápico para a reversão sexual, mais conhecida como cura gay. Há 25 anos, a Organização Mundial da Saúde não considera a homossexualidade uma patologia. E para falar sobre esse assunto, a gente tem hoje aqui no programa a doutora Júlia Protas, que é psicóloga há 10 anos. Bem-vinda, Júlia. Obrigada. Bem-vinda, Júlia. Então, qual a visão da psicologia sobre a reversão sexual? Existe possibilidade disso acontecer? Então, é importante a gente esclarecer que a psicologia ela é uma ciência e uma profissão que é pautada nos direitos humanos e na dignidade das pessoas e do respeito à individualidade. A psicologia ela é muito alinhada à OMS e ela também, como ciência e profissão, não acredita que a homossexualidade seja uma doença, né? Há muito tempo já não se usa o termo homossexualismo, por exemplo, que dava a ideia de uma patologia, né? Se não é uma doença, não tem por que ter reversão, né? Sim. A psicologia trabalha para que as pessoas possam viver melhor as vidas delas, né? Não estabelecendo quais são esses padrões, né? A gente em nenhum momento acha que o certo é um tipo de relação ou outro tipo de relação. Isso já se venceu, né? Então a psicologia não trabalha na reversão, né? Não trabalha na cura gay. Representa uma minoria de alguns psicólogos formados, não representa a categoria como um todo, porque de fato vai contra tanto os nossos preceitos éticos, né, quanto a nossa ciência. Não conheço nenhum caso também de reversão, porque de fato não é algo da nossa ossada, né? Acho que isso é muito mais de crenças do que de ciência. E quais consequências essa tentativa de reversão poderia causar para uma pessoa homossexual? Olha, acho que a primeira coisa é a pessoa se sentir errada numa coisa que não tem erro, né? Porque a gente amar, a gente se apaixonar, isso não é errado. As relações podem ser patológicas, mas elas podem ser patológicas sendo heterossexuais, sendo homossexuais. Não é a escolha do objeto em si que torna ela patológica, mas a qualidade da relação, né? Então, se a gente começa a ter essa ideia de que tem que haver uma cura gay, a gente está voltando num retrocesso de achar que a homossexualidade é uma doença. E aí é toda uma construção que vai por água abaixo, né? Daí a gente parte da ideia de que existem amores possíveis e verdadeiros e dignos, relações possíveis e relações não possíveis, né? No sentido de doença e saúde, né? Então, acho que é um retrocesso no nosso pensamento e volto a dizer que não representa a nossa categoria, né? Acho que representa o pensamento de pessoas que têm um viés, inclusive, de crenças religiosas por trás que fomentam essa ideia da tal da cura gay, né? Porque se a gente for pensar, o importante é que as pessoas tenham relacionamentos saudáveis. Se é homo, se é hétero, o que isso nos diz respeito, né? Claro que se uma pessoa está em sofrimento, e aí por qualquer motivo, é importante que ela busque uma psicoterapia, mas não para se reverter, né? Não é algo reversível. A gente gosta das pessoas que a gente gosta, né? E tu acha que o suicídio, por exemplo, ele poderia aumentar em casos assim, com essa forçação de ter que mudar a sexualidade, enfim? É difícil, assim, se posicionar nisso, assim, porque o suicídio também, ele é um fenômeno a ser estudado, ele é super complexo. Mas talvez possa. Provavelmente, o que aumente muito é essa sensação de não pertencimento a essa sociedade, né? Que a gente já luta tanto para pertencer nas nossas diferenças. Se aumentar o suicídio, não saberia, assim, me posicionar com relação a isso. Agora que o sofrimento iria aumentar, acho que sim. Talvez a dificuldade da gente lidar com as diferenças também. Né? Não vejo nenhuma vantagem nesse pensamento. Sim. Então agora a gente vai ver a opinião dos estudantes da Uniriter sobre esse assunto com o nosso repórter Guilherme Scouto. A chamada cura gay. O que será que as pessoas pensam sobre esse assunto? É uma coisa que nunca vai existir. O amor não tem cura, é um absurdo. Não tem por que dizer que o amor precisa de cura, que o gay precisa de cura, isso é uma coisa natural. O que é da gente, não escolhe. Cada um tem que ser do jeito que é. Um projeto que vindo de políticos que estão usando a psicologia para fazer mal a pessoas que apenas se amam. E as pessoas nasceram assim e é a orientação delas e todo mundo tem direito de amar quem quiser. Doença é preconceito, não é liberdade de expressão. Depois de conferir a matéria especial que o nosso repórter Guilherme Scouto fez, vamos voltar com a entrevista com a doutora Júlia. Doutora, já houveram casos de procura sobre a reversão?
Olha, não que eu tenha conhecimento, assim. Sim. Talvez o que dá pra gente pensar é que muitas pessoas, até por falta de conhecimento, e dependendo do meio social que elas vivem, elas podem se sentir doentes por talvez gostarem ou por estabelecerem relações que ainda não são tão tradicionais como a relação heterossexual. Eu desconheço casos, né? Eu também trabalho com psicologia clínica, além de ser professora, nunca recebi nenhum caso, né, de descontentamento, de busca de reversão nesse ponto. Mas acredito que isso possa estar relacionado a uma questão também cultural de algumas pessoas, às vezes questões religiosas, né, que possa também influenciar nessa percepção de certo e errado, né? Porque a gente vai crescendo tendo ideias de certo e errado e querendo encaixar nos certos e errados, né? Sim. Então, o que acontece é que nós adultos podemos refletir sobre esses certos e errados e escolhermos os nossos certos e errados. E algumas pessoas, às vezes, não têm essa liberdade, né? Acho que isso pode influenciar muito as pessoas a quererem deixar de ser gays. Mas eu nunca vi nenhum caso em 10 anos de trabalho, nem dos meus colegas, nesse ponto. A gente tem pessoas das suas mais diversas formas de viver que buscam o nosso auxílio para ter uma qualidade de vida melhor, para serem mais felizes, né? A palavra também que é complicada. Mas não em questão de reversão sexual, né? Ou se sentindo doentes por serem, né, homossexuais. Isso realmente eu nunca vi. Mas pode acabar aparecendo casos assim. Olha, eu acho que se aparecer casos assim, a gente tem que poder pensar o quanto deve ser sofrido para essa pessoa se sentir doente por algo que não é doença, né? Eu acho que o nosso trabalho do psicólogo não vai ser no sentido de vamos reverter esse movimento, no sentido de vamos poder se aceitar do jeito que a gente é e vamos tentar ter uma vida boa dessa forma, escolhendo boas relações, bons meios para a gente estar se relacionando, né? Eu acho que é isso, assim, eu não acho a psicologia, se um dia ela se tornar algo de reverter, a gente vai estar perdendo os nossos principais pilares, né? Que é o respeito às pessoas, a dignidade das pessoas, o respeito às individualidades, né? Desde que não infringe outra. Sim, tá certo. Então, eu quero te agradecer por ter vindo hoje aqui. E a gente, então, vai terminando por aqui. Confiram o nosso making off lá no canal do Uniview, na Fax. E muito obrigada pela presença. Até a próxima.